Caros alunos, apresentamos agora o último capítulo da nossa novela sobre a ascensão do capital financeiro e imperialismo, 1870-1914, falando sobre as consequências do imperialismo financeiro. Bem, como disse Lenin, o imperialismo é uma imensa acumulação num pequeno número de países de um capital dinheiro, ou de capital dinheiro, que não está boa não, de capital dinheiro, que atinge somas fabulosas, causando um incremento extraordinário da classe, ou melhor dizendo, da camada dos rentistas. O que é o rentista? O rentista é aquele que vive de rendas financeiras. A gente chama de investidor. É claro, rentista é uma palavra que tem uma conotação ruim, né, que é a pessoa que vive de rendas, mas é que o investidor vive, né? O investidor aparece como um herói na televisão, né, nos filmes. É claro que ele vai aparecer como herói, porque é o herói de nossa classe dominante, né? Mas ele, na verdade, qual é a profissão? É a ociosidade. Ah, não, ele não fica ocioso, ele pode... tem que administrar seu dinheiro. Muitas vezes ele não faz isso, ele delega isso a um profissional do mercado financeiro, ou aos bancos, não é? Ou ele faz pessoalmente, não é? Também, né? A exportação, né, de capitais, uma das bases econômicas mais essenciais do imperialismo. Por que foi? No imperialismo que surgiu em 1870, né? A exportação de capital vai ter primazia sobre a exportação de mercadorias. Então, o que é exportação de capitais? Primeiro, você passa a emprestar dinheiro, né? E aí você vai ter que vigiar os países que tomaram dinheiro emprestado para ver se eles não quebram, né? Para ver se eles te pagam de volta, né? E que se eles não pagam, você pode até mandar, como nós falamos, as canhoneiras lá, né? Ou invadir o país, ou adotar medidas retaliatórias, como se tomou muito comum hoje em dia, né, em relação a eles, né, a esses países. Então, isso aqui é o imperialismo, né? E o país fica dependendo de você, não é? Dependendo do dinheiro. Você fala assim, não, se você não... É o que faz a função do FMI, é isso, né? Quando um país está endividado, não consegue pagar sua dívida externa, né? Ele chama o FMI, que implementa uma política que é extremamente nociva às classes populares e ao empresariado do país, né? Mas o país passa a pagar a sua dívida externa, né? Isso é imperialismo, né? Isso é imperialismo. Você está impondo a um país, a outro país, né, políticas que ele não, autonomamente não implementaria. Por quê? Por pressão dos credores. Isso, então a força, né, os credores têm força nesse mundo. Por quê? Porque nesse mundo quem manda é o capital financeiro. Isso hoje é assim, mas era também, se tornou assim a partir de 1870. Virou a regra do jogo, ok? Acentua ainda mais esse divórcio entre o setor rentício e a produção. É o que acontece hoje no mundo, né? Você vê as empresas, por que a Samarco e depois a Vale do Rio Doce, as barragens estouraram? Porque não deram manutenção para as barragens. Por que não deram? Porque eu sou um diretor da Vale do Rio Doce, né? Eu ganho, né, se a ação da Vale subir. E eu ganho uma porcentagem. Então me interessa que a ação... Então todo dia eu não invisto mais. Eu não invisto. Todo o dinheiro, todo o lucro da empresa eu distribuo para os acionistas. E aí o dinheiro que eu ia gastar na manutenção de uma barragem, 4 milhões de dólares, né? Ou 4 milhões de reais, eu não vou fazer isso porque vão 4 milhões a menos para distribuir para os acionistas. Aí o que acontece? A barragem desaba e causa um prejuízo de 20 bilhões. É essa a lógica. É essa a lógica. É a mesma coisa que a Boeing fez. A Boeing com o avião 737, o que ela fez, né?
ela precisava de fazer outro avião. Por quê? Porque a Airbus tinha, né, instalado novas turbinas no equivalente, no 737 da Airbus, né, no concorrente, né, para turbinas maiores, mais potentes e mais econômicas. Só que o avião o 737 da Boeing não cabia essas turbinas debaixo da asa, porque o avião é mais baixo, é mais baixo, né, do que o da Airbus. E aí, em vez de fazer outro avião, resolveu puxar a turbina para frente do avião. Não ficava mais debaixo da asa, ficava presa, né, por duas carenagens na frente. E aí o avião perdeu seu centro de gravidade, toda vez que ela acelera, ele embica. Aí, para enfrentar isso, criou um software para resolver um problema de engenharia de avião. Os aviões começaram a cair. Isso tudo é porque é descaso da produção. A produção não é importante, o importante é o resultado financeiro. Isso é que está matando o capitalismo. Não é à toa que a China, como nós falamos, se tornou a maior potência industrial do mundo. A indústria da China é quase 3 vezes, a última vez que eu vi os dados, que tem uns 3 anos, era 2,6 vezes a indústria americana. Até a Índia, a indústria dela era duas vezes, era 67%, 2/3 da indústria dos Estados Unidos. Não é à toa que os Estados Unidos virou o segundo país do mundo, né? Vai virar o terceiro, quarto, quinto, né? A mesma coisa está acontecendo com os países da Europa, né? Bom, então, impõe uma marca de parasitismo. Por que é parasitismo? Porque você vive de rendas, você não está interessado em investir. Tanto assim que as indústrias foram para a China. Agora o Trump está movendo uma guerra comercial, financeira, chantagem com a China e com a Rússia por outro motivo. A Rússia, porque a Rússia é o maior, depois dos Estados Unidos, a maior potência militar, capaz de destruir os Estados Unidos. A China agora vai se transformar nisso, já está se transformando num país com essa capacidade nuclear. Mas a China está em aliança com a Rússia, então tem que atacar os dois, né? Mas, quer dizer, o que acontece? As indústrias foram para a China, então a China desenvolveu, os Estados Unidos ficou para trás. Porque os Estados Unidos passou a viver um país de parasita, quer dizer, o capital financeiro, é preciso dizer, banco não cria riqueza. Emprestar dinheiro não é uma atividade produtiva, não gera riqueza. Se você pegar o dinheiro emprestado, ou o seu, e aplicar na indústria, na agricultura, sei lá, isso gera riqueza. Mas o empréstimo em si não gera riqueza nenhuma. Então são atividades não produtivas. Os Estados Unidos, 9% do PIB americano são essas atividades, né? E são atividades que estão comendo as finanças norte-americanas, porque são atividades que hoje viraram totalmente especulativas, tem várias crises financeiras, aí vem um Banco Central, socorre entre aspas, né? Sanciona as atividades especulativas, dá trilhões de dólares, né, para os banqueiros, correto? Por isso que a bolsa norte-americana está bombando mesmo na pandemia. Por quê? Porque o Banco Central americano está jogando dinheiro neles, na bolsa, né? Está emprestando para as empresas não têm o que fazer, né? Vão para a bolsa de valores, aí a bolsa bomba, né? Bom, então isso é que é parasitismo, né? E há todo país que vive da exploração do trabalho de quantos países e colônias do ultramar. Era o que a Inglaterra acabou se transformando no final do século XIX, né? Inglaterra, França, né? Menos Alemanha. Então, esses países foram se transformando em países, e aí há uma desaceleração econômica, né? É o que aconteceu recentemente. Ocorre o que? A desindustrialização. Essa palavra, isso está acontecendo no Brasil. Desde que o Fernando Henrique Cardoso tomou o poder, passou para os banqueiros, o país está se industrializando. Ele que exportava essencialmente produtos industriais, agora está exportando produtos primários, né? E todo mundo, e a Rede Globo bate palma, né?
O Estado rentista é o Estado do capitalismo parasitário. O Lenin era um revolucionário, né? Ele não tinha papas na língua, claro, ele estava querendo salientar os problemas do capitalismo da sua época, né? E ele não está falando isso porque ele era comunista, não, é o contrário, né? Ele identificou o que estava acontecendo e que efetivamente é isso que vai desembocar na Primeira Guerra Mundial, é esse o problema, né? Aliás, nós também temos um perigo de guerra, né? Em 2014 eu pensei que ia haver uma guerra mundial, por quê? Porque a imprensa mundial, a imprensa norte-americana e europeia estava atacando a Rússia e querendo, sabe, incentivando uma ação militar contra a Rússia na Ucrânia e na China. E fica essa mentira e cria-se um monte de mentira, né? Como a guerra do Kosovo, foi uma guerra imperialista para pegar os recursos de Kosovo, né? Se criou como se a Sérvia estivesse fazendo uma limpeza étnica, não estava, né? A Líbia foi destruída, foi ocupada porque tem petróleo, né? Se criou a situação na Síria, né? E a Rússia interviu. Poxa, aí não dá, né? A Rússia interviu, então o Putin é o que a Globo fala, né? Putin é um ditador, não é democrático, não sei o que, é um mentiroso, a Rússia invadiu a Crimeia. Como assim? Né? A Crimeia, os habitantes fizeram um plebiscito, né? Para que eles retornassem à Rússia, né? A Federação Russa, do qual foram retirados para o Khrushchev, que era um líder comunista. O líder comunista pode fazer nada, né? A não ser que faça alguma coisa que beneficie os países que agora beneficiou a Ucrânia. A Ucrânia hoje está em poder de fascistas, de nazistas, literalmente, né? Não é... Ou, por exemplo, tem uma discussão no Brasil, que o Brasil está num regime fascista, está com características de fascismo, né? Nós não vamos discutir isso, né? Isso é uma coisa, mas no governo da Rússia, da Ucrânia, né? O golpe de Maidan, dado em 2014, né? Durante uma semana, né? A própria BBC filmou gente com vestimentas fascistas, né? E falando o que eles queriam. Eles queriam acabar no país com judeus, não ter mais judeu no país, não ter mais russos. 20% da população da Ucrânia é russa, né? Então, e outras coisas, né? E depois a BBC parou, porque estava fazendo uma propaganda que estava mostrando a realidade, né? Isso era contrário à política do Reino Unido, né? Que é uma política pró-Ucrânia, né? Então quer dizer, isso tudo, né? O que nós temos, né? Nós temos uma situação. No caso aqui, o Lenin estava mostrando a situação que teria levado à Primeira Guerra Mundial, que foi uma guerra entre potências, né, para a repartição do mundo. Esse é o problema do capital financeiro, né? Quando ele assume o poder, não é? O mundo fica fica pró-guerra, né? O número de guerras hoje está enorme, né? Então isso que esse capitalismo que ele vai dizer parasitismo e decomposição, né? E essa circunstância não pode deixar de refletir em todas as condições políticas e sociais dos países. Ou seja, a imprensa passa a adotar essa política, né? Inclusive inclusive os operários, né? Inclusive operários costumam, né? Os operários ingleses, né, apoiaram a Primeira Guerra Mundial. Os alemães também, mesmo os do Partido Comunista, que naquela época chamado Partido Social Democrata, né? Não na Inglaterra, que era o Partido Trabalhista, que não era comunista, mas o Partido Social Democrata alemão era, né? Apoiaram a Primeira Guerra, os franceses também, né? Então, ou seja, né? Até por quê? Porque a televisão, os meios de comunicação, tudo fala uma linguagem. É aquilo, né? Por que você se tornou importante o equilíbrio das contas públicas? Porque isso fala de banqueiro.
Quem estudar, quando vocês estudarem economia keynesiana do Keynes, né, vocês vão ver que o déficit público é muito importante em determinadas circunstâncias. Por exemplo, agora, né? O Estado tem que emitir dinheiro para sustentar uma situação de pandemia, senão como é que vai fazer? Né? Vai equilibrar as contas públicas, matar todo mundo, é isso? Deixar todo mundo na miséria? Em condições de se basearem na indústria, as nações rentistas passam progressivamente a depender dos rendimentos no exterior. Se vocês olharem, né, os países do G7, né, a participação dos recebimentos de rendas do exterior, juros, né, remessas de lucros e outros rendimentos, rendas financeiras, é uma parte importante do balanço de pagamentos. É isso que ele está falando, né? O imperialismo, né, tem tendência para formar categorias privilegiadas também entre os operários, é o que ele, né, e para divorciar das grandes massas do proletariado. Nesse sentido, do movimento operário, geralmente se pode distinguir duas camadas, a superior e a inferior, né, que é a mais afetada pelo desemprego. Em larga medida, a camada superior, a burguesa, você já passa, ocorrer com o PT. O pessoal está criticando o PT, mas o Lula e o pessoal dele, né, o governo do Lula foi o governo que mais beneficiou mais os banqueiros do que o governo Fernando Henrique Cardoso. O governo do Lula foi um governo que continuou o processo de desindustrialização do Brasil, não é? A única coisa que ele fez, né, que foi muito positiva, foi as bolsas, a Bolsa Família, foram o fim a redução da fome. Então, esses foram iniciativas importantes e que são criticadas pelo governo atual, né, desde o Temer. Realmente, mas ele não o governo do Lula foi um governo pró-burguesia, foi um governo pró-empresariado e também, fundamentalmente, pró-banqueiros. A política preconizada pelo banqueiro foi perseguida pelo governo Lula. Né? É isso que ele está dizendo aqui. Ó. Em larga medida, a camada superior dos próprios trabalhadores assume as políticas, né, das classes dominantes. E ele está falando aqui de países, os imperialistas daquela época, França, Inglaterra, Estados Unidos, né, particularmente dos rentistas partidários das políticas imperialistas. Isso não ocorre no Brasil porque o país não é imperialista, nenhuma potência né? Tá certo? A ideologia imperialista penetra, assim, mesmo no seio da classe operária, que não está separada das outras classes por uma muralha da China. Quer dizer, todo mundo vê a Rede Globo, né? Operário, trabalhador e empresariado, todo mundo vê a Rede Globo e aquele negócio ficando falando no seu ouvido, acaba acreditando, né? Acaba acreditando nas políticas que são favoráveis ao capital financeiro, como o equilíbrio orçamentário, como um monte de coisa. Né? E segundo Hilferding, né? O capital importado intensifica as contradições e provoca. O que ele está falando? Ele está falando, né, no fundo, que o capital que vem do exterior, é claro que também promove o desenvolvimento nacional. É uma coisa contraditória, desenvolve por um lado e dificulta por outro. Né? O capital importado, quer dizer, que vem de fora, intensifica as contradições, provoca contra os intrusos uma crescente resistência dos povos. Isso não tem acontecido recentemente, mas aconteceu no período que ele estava falando, né? Cuja consciência nacional desperta. Isso aconteceu na China, ok? Na China, todos os países do mundo, né? O capital internacional vai investir na Indochina, o francês vai investir na Indochina. Ali vai surgir o movimento, né, do Vietminh, tá certo? Na China vai surgir o Mao Tse-tung. Primeiro vai surgir também o nacionalista, que é chamado nacionalista, Chiang Kai-shek, mas de nacionalista ele não teve nada. Né? Vai nascer na Argélia, vão ver todo mundo vai, né? Todo mundo
onde houve investimento estrangeiro, houve desenvolvimento nacional, aumentou também a pobreza pelo fato do livre comércio, da destruição da indústria doméstica rural, do artesanato, né? Mas também vai haver né, desenvolvimento, uma consciência nacional na Índia, né? Na Índia, ok? Então, e outra coisa, revolucionam-se completamente as relações sociais. De que ele está falando? Ele está falando o seguinte, né? Você chega num país que é um país, como no caso da Índia, um país que está no feudalismo, não é? E aí o país, né, você vai introduzir novos métodos de produção, você vai forçar de uma maneira ou de outra, né? Bom, a população vai empobrecer, isso pode resultar no fim da servidão, né? Ok? E então o feudalismo, né, também vai ser desfeito pela chegada do capital estrangeiro. Isso aconteceu na Turquia, né? No Japão não, porque foi obra dos próprios japoneses, mas na China, né? E aí, né? Quer dizer, isso é importante. Destrói-se o isolamento milenário de nações à margem da história. Você vai abrir os mercados, você é um camponês, você vai se empobrecer, você produz o seu artesanato, você não vai ter mais mercado, você vai quebrar porque vem um produto estrangeiro, e você vai se empregar como um empregado na cidade, numa indústria. Então você já está mudando, você está saindo da sociedade agrária para uma sociedade industrial, que está se industrializando, né? Que vem arrastados pelo torvelinho capitalista. Isso que ele está falando. O próprio capitalismo proporciona pouco a pouco, e o próprio capitalismo proporciona pouco a pouco aos submetidos meios e processos adequados à emancipação. Foi o caso da Revolução Russa, né? O caso da guerra do Vietnã no Vietnã. Então você tem, né? Quer dizer, a China, né? A própria China, né? O Mao Tse-tung, o Partido Comunista Chinês, quando chegou ao poder, né, ele chegou com uma mentalidade, não chegou com uma mentalidade feudal, né? Mas ele chegou com uma mentalidade comunista. Mas ele procurou a industrialização, ele tinha consciência de que sem industrialização não tem jeito de nenhum país sobreviver, não é? Então ele vai cuidar da industrialização, vai cuidar do desenvolvimento nacional, né, que levam à emancipação, são processos que levam à emancipação. Bom, o novo imperialismo, você está falando do imperialismo de 1870 a 1914, né, que vai desembocar na Primeira Guerra Mundial, leva-se à exacerbação da luta contra outros grupos nacionais e estatais de financistas pela partilha do mundo. E domínio. Isso aqui é o que levou à Primeira Guerra Mundial, a luta pela partilha do mundo, tá certo? Hoje nós temos esse mesmo problema, né? Qual que é? O Trump, né? Tá vendo que a China está comendo os mercados norte-americanos. Aí tem que, quer dizer, essa é e foi o que aconteceu na época, né? Aconteceu por quê? Porque a Alemanha chegou tarde na repartição, o mundo já estava repartido. Então houve a Primeira Guerra Mundial, foi exatamente resultado, né, entre a luta para uma nova repartição, né, das esferas de influência. Como sob o capitalismo não se concebe outro fundamento para a partilha das esferas de influência, dos interesses das colônias, além da força de quem participa da divisão, a força econômica geral, financeira, militar, etc. Ou seja, isso vai levar à corrida armamentista e ameaça de conflitos armados entre as grandes potências, que foi o que caracterizou todo esse período de 1870 e 1914. Foi digamos assim, um acidente histórico que a guerra, Primeira Guerra Mundial, estourasse entre Alemanha, né, contra Inglaterra, França,
a Alemanha junto com a Áustria, a Hungria, né, contra a Rússia. A Rússia tinha sido praticamente uma aliada da Alemanha durante quase todo o século XIX. Ok? A Alemanha foi a intervenção das tropas russas que sufocaram a Revolução de 1848 na Áustria. E a Áustria-Hungria, né, o Império Austro-Húngaro, vai se aliar na Alemanha e brigar contra a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Então, a França era mais ou menos inimiga da Inglaterra, né? Elas quase as tropas francesas e inglesas, né, lutaram no norte da África, na África, por causa da repartição da África entre as potências europeias. Podia ter surgido uma guerra entre ambos os países, mas aí, por uma série de circunstâncias, né, você teve um alinhamento diferente na Primeira Guerra. Mas isso, no fundo, foi o resultado dessa briga pela repartição do mundo, né? Bom, referências. Referências são enormes, eu usei muito um artigo, né, que eu fiz, e aí nós agradecemos a todos, encerramos, né, com mais essa novela do nosso curso. Então, agradecendo a todos, vamos ficar por aqui.